Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Para quem trabalha com mapeamento com drones e faz o processamento aqui no Metashape, já conhece o procedimento aqui. Então isso aqui que eu estou mostrando aqui na tela é o resultado justamente da primeira etapa do processamento aqui, que é o alinhamento das imagens. É nessa etapa que o software vai criar os pontos de amarração, que são chamados de tie points aqui no Metashape. O que acontece é que algumas vezes durante esse alinhamento pode acontecer algum erro que impossibilite esse alinhamento de um conjunto de imagens. E aí no final do processo você vai receber uma mensagem lá dizendo que o processamento não pôde ser concluído porque algumas imagens não foram alinhadas. Eu separei aqui um print desse erro que eu recebi. Então eu estava fazendo esse processamento e vi essa falha aqui, né? Então ele me diz aqui, ó, algumas fotos falharam ao alinhar. Por favor, resete o alinhamento para as fotos que foram alinhadas incorretamente e refaça esse procedimento. Então a gente vai ver aqui primeiro quais são as possíveis causas para essa mensagem aqui e depois como fazer para tentar resolver esse tipo de problema. Então mais importante ainda do que resolver o problema é a gente aprender a evitar esse tipo de situação. E aí pensando no que o alinhamento faz, a gente já consegue imaginar o que pode causar esse tipo de problema no alinhamento. Então para dar esse exemplo aí para vocês, eu vou abrir aqui uma imagem, né? A gente pode, nessa aba da direita aqui, onde ele mostra a lista das minhas fotos, né, das minhas imagens tiradas lá em campo, eu vou dar um botão direito aqui e vou pedir para ele me mostrar os matches, para ele me mostrar quais são os pontos de ligação entre imagens aí que ele encontrou para essa imagem aqui, né? No caso eu estou escolhendo aqui a 36, então eu vou pedir View Matches aqui, e aí olha só o que o processo de alinhamento faz. Ele encontra pontos de coincidência entre duas imagens diferentes. Então a gente tem aqui, eu pedi para ver todas as coincidências que batiam com a imagem 36, e ele me deu aqui um resultado de várias imagens que estão sobrepostas a ela, né? Como a gente sabe, a gente precisa da sobreposição para ter os pontos de coincidência. Então aqui ele está me mostrando, né, essa imagem que é a 181, ele tem um ponto de coincidência e como ele está vermelho aqui, ele está inválido, né? E se a gente for passando para baixo aqui, a gente vai, né, tendo mais pontos de coincidência. O primeiro ponto válido aqui, né, a gente tem na 179. Então temos aqui para essa situação 2 pontos de coincidência que o software considerou como válidos aqui no processo de alinhamento. Até a imagem que tem mais sobreposição com a imagem 36 aqui, que é a imagem 35, ela tem aqui 2.123 pontos de coincidência, né, entre a 35 e a 36. E o que acontece quando a gente recebe aquela mensagem de erro é que o software não consegue encontrar pontos válidos o suficientes para ele entender que esse alinhamento aí é confiável. Então ele deixa algumas imagens sem alinhar. O que pode causar esse tipo de erro? Primeiramente, a baixa sobreposição. O software ele precisa da sobreposição entre imagens diferentes para que ele consiga encontrar pontos de coincidência, aqueles pontos para que ele faça esse alinhamento aí das imagens. Ainda nesse assunto tem a questão da variação altimétrica, que é uma das coisas que vai causar uma baixa sobreposição em determinadas áreas. Mesmo que você faça no plano de voo uma alta sobreposição, se você tiver desníveis altimétricos muito grandes e o teu plano de voo não acompanhe esses desníveis altimétricos, você vai ter variação de sobreposição ao longo do teu voo. Eu separei essa imagem aqui para demonstrar isso, né? Então a gente consegue ver aqui embaixo, a gente tem uma sobreposição que está demonstrada aqui por essa faixa amarela, que é a sobreposição entre imagens, e o que acontece aqui é que o drone ele continuou na mesma linha, porém o terreno foi alterado. Então essa sobreposição aqui ela foi diminuída por conta dessa variação altimétrica aí. Então uma das soluções aqui, né, seria fazer o voo acompanhando o terreno aqui ou fazer 2 voos aí em altitudes diferentes que se sobreponham aí um ao outro. Uma outra causa dessa falha de alinhamento aí é a ocorrência de áreas muito extensas e homogêneas. E aí a gente pode imaginar, por exemplo, áreas de telhados de galpões, né, de galpões logísticos, de indústrias, que são áreas muito grandes e a imagem inteira vai estar formada somente por aquele telhado, ele não tem mais outra feição distinguível ali naquele local. Isso também vale para áreas de plantação muito extensas, né, principalmente a monocultura, que fica tudo muito igual ali na imagem, e aí o software tem essa dificuldade.
Uma outra fonte desse tipo de falha de alinhamento são imagens de baixa qualidade ou imagens desfocadas. De repente o teu drone ele tirou uma, duas imagens lá fora de foco e aí o software não vai conseguir fazer esse alinhamento com essas imagens com baixa qualidade. E por último, o que pode acontecer também em alguns casos é que a imagem não vai possuir a coordenada já referenciada. Isso vai acontecer com mais frequência em voos com asa fixa, onde existe um software responsável por associar a imagem com a coordenada e às vezes pode acontecer dessa imagem ela ficar sem um valor de coordenada ali e aí fica um buraco na linha de voo, né? Porque aquela imagem, logicamente, como ela não tem coordenada, ela não vai aparecer na tua linha de voo. Então, esse seria uma outra fonte desse erro que vai gerar o não alinhamento aí das imagens. Então, antes de fazer o voo, a gente tem que se prevenir para que esse tipo de falta de dados ou esse tipo de erro não ocorra durante o voo e não vá afetar o processamento. Ou seja, sempre tentando fazer um voo com uma boa sobreposição. Eu particularmente sempre procuro uma sobreposição de no mínimo 75, mas o ideal seria aí uns 80% de sobreposição. Quando tiver desnível altimétrico, você vai aumentar a sobreposição naquele local ou fazer 2 voos em níveis diferentes, ou se você tiver um software que faça o acompanhamento do relevo, é melhor ainda. E em áreas muito extensas, uma das soluções seria colocar em campo pontos de controle, tanto para o software quanto para que você possa inserir depois essas referências ali manualmente no processamento. Então agora a gente vai aqui para o Metashape para ver uma das formas de tentar resolver esse erro de quando algumas imagens não são alinhadas. É uma etapa muito simples que funciona com bastante frequência, mas não é garantido que vai funcionar. Então, dependendo do tipo da fonte do seu erro do não alinhamento, pode ser que esse processo funcione ou não. Então, olha só, eu tenho aqui um conjunto de imagens e eu recebi aqui no processamento aquela mensagem me dizendo que algumas imagens não foram alinhadas. Eu consigo visualizar aqui, ó, que eu tenho algumas imagens com algumas câmeras aqui com a fotinho e algumas têm só uma bolinha. Então eu já consigo ver que essas são as imagens que não foram alinhadas, não tiveram um alinhamento correto. A gente vindo aqui nessa aba da direita, eu vou aumentar ela, que a gente vai trabalhar mais por aqui agora. Eu tenho aqui uma lista de todas as imagens que eu utilizei para fazer esse processamento. E aí eu tenho aqui as informações de cada uma delas, né, os dados técnicos aqui de cada uma delas. Na terceira coluna dessa lista aqui a gente tem a coluna Aligned, né, alinhado, e tem um checkzinho ali, ele me diz se essa foto foi alinhada corretamente ou não. Eu clicando na coluna aqui eu consigo ordenar essa lista de imagens, então eu consigo ver aqui que eu tenho 6 imagens que não foram alinhadas corretamente, que o software não conseguiu fazer esse alinhamento. Então algumas coisas para se checar antes desse procedimento aqui que eu vou mostrar para vocês. O próprio Metashape aqui ele tem uma ferramenta que estima a qualidade da imagem. Então ele vai identificar fotos desfocadas ou fotos de má qualidade que possam gerar não alinhamento. Então se a gente ver aqui, o meu já está calculado, tá? O meu valor de qualidade de imagem. Mas se você vier aqui na coluna e clicar em qualquer uma das imagens, você pode vir aqui em Estimate Image Quality, vai abrir essa janelinha e você marca que você quer estimar a qualidade da imagem para todas as câmeras. Então marca aqui All Cameras, tá? Vou dar um OK. Ele vai refazer o cálculo, mas como o meu já está calculado, ele vai preencher ali basicamente com os mesmos valores. Bom, é um procedimento que demorou aí uns 2-3 minutinhos. Ele refez esse cálculo aqui para mim. Então se você tiver alguns valores muito baixos aqui nesse índice de 0,4, 0,5, 0,3, talvez seja importante você considerar remover essa imagem do processamento. Então não teria o que fazer, né, para salvar o alinhamento aí se a qualidade da imagem está baixa, né? Então voltando aqui para as nossas imagens que não foram alinhadas, a gente consegue ver que, né, a qualidade de cada uma está acima de 0,8, então eu já consigo imaginar que todas elas estão com boa qualidade. Então essas imagens aqui, se eu abrir uma delas, né, eu posso deduzir aqui que elas não foram alinhadas por conter uma área muito grande aqui, né, não tendo muitas feições ali para o software encontrar pontos de coincidência entre elas. Então a gente consegue, na maioria dos casos, pedir para o software refazer esse alinhamento somente para essas que ficaram
de fora aqui. Então, para eu refazer esse alinhamento é muito simples, eu vou dar um botão direito aqui e vou pedir para ele alinhar as câmeras selecionadas. Então eu vou pedir para ele focar somente nessas 6 câmeras aí. Então, clicando no botão, ele faz aqui rapidamente, ele estima esse alinhamento, ele faz toda a posição ali das câmeras. Se a gente pedir para olhar aqui as referências, né, a gente consegue ver aí as referências que ele encontrou a ponto de elas serem consideradas alinhadas. E aí, a partir disso, você pode continuar o teu processamento aí normalmente, e em vez de excluir essas imagens que não foram alinhadas, você fez um alinhamento ali mais focado nelas e você conseguiu salvar elas, né? Beleza, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Só essa dica rápida aqui dessa possibilidade de solicitar que o software refaça o alinhamento somente para essas imagens que ficaram de fora aí. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.